Saudações nobres ouvintes RPGistas, aqui é o Mestre Veterano e estamos gravando o nosso primeiro Crossovercast RPG. At the court of King Chaos, only blood can write its own tragedy. E aqui comigo estão mais dois convidados, um que vocês já conhecem de um outro podcast, a Tina Mestre Guerreira. Olá, aqui é a Tina. Eu tô com muita verme de jogar de novo. E também tem aqui um outro convidado, é o Marcelo. Oi pessoas, oi jogadores, meu nome é Marcelo e eu não sei o que eu tô fazendo aqui por enquanto. Bem, primeiro podcast com relação ao assunto, a gente escolheu exatamente um tema polêmico e que ele é bem atual, que seria o preconceito com relação aos jogadores de RPG. Aproveitando aí a polêmica mais recente, a gente vai começar a dar origem. Como foi que começou essa questão do preconceito com relação ao jogo? Lembrando que o jogo ele já vem se desenrolando aí desde 1974, por volta dos anos 70 e 80 por aí, com a criação do Dave Anderson e do Gary Gygax, né, que evoluiu de uma espécie de war que a gente conhece hoje pro roleplay game da atualidade. E desde aquela época vem sofrendo preconceitos dos Estados Unidos, e principalmente quando chegou aqui no Brasil, poucas pessoas conheciam. E foi já intitulado de muitas coisas, sendo como um jogo satânico, sendo um jogo para lunáticos. E a gente... Só para complementar a tua informação, você falou de 1970 e alguma coisa. Eu tava vendo, são praticamente 39 anos de existência de jogo. E aqui no Brasil, se eu não estiver enganado, são 29 anos de preconceito mesmo. Ótimo. E assim, com relação a essa questão do preconceito mesmo, quando é que mais ou menos teve a origem aí, as primeiras grandes repercussões? Porque repercussões locais tiveram desde que o jogo realmente chegou aqui. Mas quando é que a gente teve assim o grande boom, né? Assim, um grande preconceito que todo mundo começou a discutir em volta do mesmo assunto. A gente encontrou aqui um site chamado Halpo, que ele traz aí alguns crimes que aconteceram relacionados ao jogo, que a gente vai fazer assim, mais ou menos um resumo de cada um. Foi um que aconteceu em Teresópolis, no ano 2000, outro em Ouro Preto, em 2001, e o outro em Guarapari, em 2005, que inclusive esses assassinatos eles foram citados lá na page do Mestre Veterano, de algumas pessoas desinformadas que vieram a querer confirmar que certos boatos eram verdades, dizendo que o RPG realmente matava as pessoas, entendeu? Pessoas totalmente desinformadas, sem nenhum conhecimento prévio. E a gente vai citar aqui um resumo mais ou menos de como isso aconteceu. Bem, vamos começar primeiramente pelo de Teresópolis. O que você sabe sobre isso, Tina Guerreira? Os Teresópolis, a informação que a gente achou é que foram algumas duas garotas, elas foram estupradas, torturadas e estranguladas, ou seja, um crime bem hediondo. E quando a polícia começou a investigar, eles associaram direto à questão do RPG, porque uma das vítimas ela jogava e andava na companhia de alguns garotos que jogavam GURPS e Vampiro. Daí teve até um rapaz que ele foi preso por causa disso, né? Ele foi acusado de ter feito crime, também não está nome nem nada. E no final da investigação foi comprovado que quem cometeu essa atrocidade foi o jardineiro da casa. Aqui no site ele cita que o cara era um analfabeto
Ele nunca chegou nem perto de um livro de RPG. Mas, mais uma vez, né, a imprensa procura fazer sempre um drama, alguma coisa por cima. E aí acabou criando essa ideia fantasiosa de jogo da morte, de que reforçou mais ainda que era uma coisa negativa. E o outro crime foi em Ouro Preto, né? Uma menina ela foi encontrada morta num cemitério. E associaram logo que era a RPG, porque na república onde ela estava tinha alguns livros, né? Até falaram com alguns caras, mas no final da investigação foi comprovado que foi dívida de droga, né? O traficante ele teria ferido a menina no momento que ele teve relações com ela. E quando ele viu que ele tinha matado ela, pra disfarçar, ele mexeu no corpo, colocou em cima lá da lápide. E daí, por causa da menina estar lá em cima da lápide, associaram que tinha alguma coisa a ver com RPG, mas não tinha nada a ver com RPG. Depois foi realmente comprovado que era dívida de drogas. Até dessa vez também, alguns garotos foram presos injustamente. E nesse caso aqui, nesse segundo caso, eles nem jogavam RPG. Mas eles foram presos injustamente só porque estavam lá. Certo. Aí fora esses dois casos que a gente teve em Teresópolis e Ouro Preto, teve mais um em Guarapari. Como foi mais ou menos isso, Marcelo? Bom, esse de Guarapari, a informação que a gente coletou foi que a Polícia Civil do Estado, do Espírito Santo, prendeu em 12 de maio de 2005 dois acusados pelo assassinato de uma família. Não cita se é classe média alta, e que o corpo dos três foram encontrados amarrados e deitados na cama no dia 5 de maio e logo em seguida sepultados. E a reportagem segue dizendo que o delegado da divisão de homicídios, Alexandre Licon, evangélico, né, frisando que ele é evangélico, tinha dito ao Portal da Terra que os assassinos Neidson de Vargas Mendes, de 21 anos, e Ronaldo Ribeiro Rodrigues, de 22, confessaram que mataram a família motivados, influenciados pelo jogo de RPG. Mas na verdade isso eles só falaram bem depois para poder se sair, como se eles dissessem que estavam totalmente influenciados pelo jogo. Mas na verdade não. Neidson e Ronaldo cometeram um latrocínio qualificado e premeditado, porque eles já tinham a intenção, porque eles roubaram do garoto morto, Thiago Guedes, a quantia de R$4.000. Então a morte foi só mesmo para que que o cara não fosse denunciado e passasse por isso mesmo. Entendi. Até inclusive esse caso de Guarapari foi defendido até pelo Marcelo Del Débio mesmo, que junto com a editora Dama eles foram lá tentar esclarecer o máximo que puderam na mídia mesmo. Então assim, o que a gente pode perceber desses três casos? Que o jogo ele foi usado como bode expiatório. Sempre que ele, por exemplo, se o cara ele estava a fim de roubar, de matar, ele podia fazer tudo. Quando a polícia chegasse na casa da pessoa e tivesse os livros de RPG, poderia ser facilmente associável. Que no caso, como a gente pode citar aqui, no caso de Teresópolis, Ouro Preto e Guarapari. Então, não foi jogando RPG, não foi fazendo rituais satânicos, simplesmente foi só para cobrir algo que essas pessoas quiseram fazer de ruim. Simplesmente isso. Então, nunca o RPG esteve associado diretamente a nenhum crime. Mas quiseram fazer com que ele fosse assim, que fosse influenciado assim como quiseram anos atrás culpar os games, dizendo que os games estavam influenciando as pessoas a matar, a roubar, dizendo que as pessoas estavam praticamente perdendo suas vidas em frente ao game, sabendo que o videogame ele traz muita interatividade, ele tem os seus benefícios. Claro que se usado de forma exagerada vai trazer pontos negativos. Você não pode culpar o game em si. O elemento humano aí ele está muito mais presente. Até como eu costumo falar, não são jogos,
Não é nenhum tipo de atividade que você pratique que vai lhe fazer cometer algum crime. É mais mesmo que você tenha algum tipo de problema psicológico, comportamental. Tem sempre algo a mais que faz com que alguém cometa um crime, qualquer ele que seja, desde roubar, tirar uma vida, ou até mesmo atos de vandalismo. Eles não são estimulados por nenhum jogo, não são estimulados por nenhum tipo de atividade, a não ser que você já tenha intenção. Daí, como eu falei, né, você tem algum problema, aquela pessoa tem algum problema, algum desvio comportamental, e ela pratica aquelas ações, mas não tem nada a ver com jogos. Isso é uma coisa até chata com relação aos games, porque tem muitos jogos que eles não vêm pro Brasil por causa disso. Por causa dessa conversa toda que teve, alguns jogos foram proibidos e alguns jogos nem chegam aqui no Brasil. E em muitos outros países também. Que você, Tina, tá dizendo, se eu não estiver enganado, foi nos Estados Unidos que um jovem, não lembro a idade dele, que ele entrou no cinema e metralhou o pessoal que estava lá dentro, influenciado pelo jogo Doom, que foi do Duke Nukem. Aí depois foi descoberto de que o cara ele realmente tinha probleminhas e que o jogo era só a desculpa dele. É porque os advogados tendem a fazer isso, né? Eles procuram uma forma de que a pessoa que cometeu o crime pague menos por ele, né? Então a forma de fazerem isso é pegar qualquer coisa que seja possível comprovar, sei lá, algum tipo de insanidade na pessoa, para ela não ir diretamente pra cadeia, ser presa e pagar realmente por aquilo, mas ter uma pena mais aliviada. Exatamente. E não precisava ser somente o game. Ele podia ser qualquer outra coisa. Ele podia ser um cara, um beato que vai à igreja todos os dias e, sei lá, em nome do Deus dele, ele fazia a mesma coisa, por um motivo religioso. Ou sei lá, o cara... Às vezes não tem motivo nenhum. A pessoa simplesmente acordou naquele dia e, sei lá, fez. Tem muitos casos que o acusado ele disse que não pensou em nada. Ele acordou o dia, teve vontade, foi lá e Tipo fez. dia de cura, né, na verdade. O cara acorda com o cuidado, vai e faz o caos e coloca a culpa no jogo e na RPG. A pessoa tá de mau humor, batem no carro dela, ela vai lá e espanca o cara que bateu. Né? Normal. Coisa típica. E assim, nesses casos a gente está falando de a pessoa com algum problema já psíquico que vai se desenvolver em qualquer estágio, a qualquer momento, sob qualquer estímulo. Que não é esse caso das mortes que aconteceram. Aqui as mortes foram o RPG ele foi usado só para encobertar. Essas pessoas não tinham realmente, não estavam jogando e não foram influenciadas pelo jogo em si, só acobertaram. Mas pode acontecer, pode. Mas poderia ser com qualquer outra coisa. Na verdade, a pessoa já tem um problema, daquela pessoa tem que se tratar e não ficar botando culpa no jogo. Essas foram as polêmicas mais antigas, né, que a gente pode datar de 2005, o último caso mesmo realmente grande, deve ter tido outros com menores repercussões. E a gente tem agora o mais recente, né, que foi no caso da novela, que inclusive teve muitos comentários, muitos compartilhamentos.